Quero ler com você a partir do verso de número 6, Isaías. Se você trouxe a sua Bíblia, pode me dar as luzes, pessoal que trouxe a sua Bíblia de livro, para poder acompanhar também o texto. 9 de Isaías, versículo de número 6 em diante. Eu quero ler com você uma profecia dada 600 a 650 anos antes de Cristo, e que teve o seu cumprimento lá em Belém, quase 2000 anos atrás, por volta disso. Olha só o que diz o texto. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você pode dizer amém? Olha a profecia que nos trouxe Isaías. Você pode dar um pouquinho mais de retorno para mim, Andy? Só bem pouquinho mesmo. A profecia que Isaías nos traz, ela vai se juntando com várias profecias que nós temos no Antigo Testamento, todas elas apontando de que um dia viria o Messias, seja ele profetizado por uma virgem que conceberia e daria luz, que está escrito no mesmo livro de Isaías, seja dizendo de que ele nasceria pobrezinho, seja outra que dizia que ele viria de Belém. Vários textos bíblicos vão apontando para tudo aquilo que se cumpriria em Jesus. E este povo, não nós, mas este povo, o povo hebreu, era o povo que estava esperando por esse momento, era um povo que estava clamando por este momento, principalmente porque eles passaram por muitos tempos de opressão, e geralmente no tempo de opressão as pessoas clamam a Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam sendo escravizados pelo Egito, e então clamaram a Deus, e Deus levantou Moisés, e então libertou o povo do Egito. Assim eles sabiam que levantaria um grande líder também. Todavia, segundo aquilo que nós vivemos, nós geralmente alinhamos as nossas esperanças de acordo com aquilo que nós desejamos. Quando você está esperando uma resposta de Deus, muitas vezes Deus te responde, mas você acha que Deus não está respondendo, porque o que Deus está respondendo não é aquilo que nós gostaríamos. Você ora por paciência e Deus não te dá paciência, mas Deus promove lutas ou permite lutas que geram paciência. Às vezes nós dizemos para Deus: Senhor, eu preciso de mais dinheiro, e não aparece dinheiro na sua conta, mas daqui a pouco começa a aparecer mais trabalho, e você não entende que na verdade Deus está respondendo a sua oração da maneira correta, porque nós não sabemos orar como convém, já dizia a palavra do Senhor. Assim este povo clamava, mas na ideia deste povo levantaria um grande líder militar, e principalmente na época em que Jesus nasceu, o domínio romano estava totalmente estendido sobre aquelas nações ali perto, e principalmente sobre Israel. O que eles imaginavam? Deus vai levantar um grande líder militar, provavelmente vai nascer no castelo, aonde Herodes está, talvez seja filho de Herodes, porque ele tem que ser um príncipe, ele tem que ser alguém que vai ser muito bem visto, que vai levantar um grande exército, e nós vamos, assim como a revolta dos Macabeus aconteceu alguns anos atrás, nós vamos nos levantar, e nós vamos sobrepujar Roma. E olha só a ideia que tinha o povo. Mas então Jesus vem para libertar o povo, não de Roma,
mas ele vem para libertar de algo muito pior do que Roma, porque Roma poderia escravizá-los, Roma poderia tirar impostos deles, Roma poderia até colocá-los em prisões, mas Roma não tinha poder sobre a alma deles, porque a alma deles já estava escravizada, desde 4.000 anos atrás, em torno disso, na saída de Adão do Éden. Desde o pecado original, a sua alma, a alma da humanidade estava escravizada. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio focado em nos libertar do pecado e da morte. Era muito maior o objetivo do que o objetivo visto por este povo aqui. Então o Messias foi anunciado, o Messias era esperado, eles estudavam a palavra, eles faziam as suas interpretações, mas quando Jesus vem ao mundo, eles já não conseguem mais ver o Messias de acordo com a palavra, mas apenas de acordo com a sua própria vontade. Talvez a primeira lição desta manhã seja: não espere uma resposta de Deus segundo a sua vontade. Nós oramos esperando que Deus nos responda de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo. Talvez você venha em busca de que Deus responda aquilo que você quer, e Deus geralmente responde aquilo que você precisa. Precisa, não o que você quer. O que nós precisamos. 400 anos é o tempo entre a última profecia bíblica registrada e o nascimento de Jesus. Mais ou menos em torno de 400 anos. Eu quero que você pense comigo. 400 anos, gente, é muito tempo. Sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. As pessoas deixam de vir à igreja por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, a gente já vê o resultado. Como diz as brincadeiras dos dias de hoje, né? Não estou indo na igreja, mas haverá sinais. Não colocam isso nos vídeos hoje? Há sinais. A pessoa começa a deixar de vir, a pessoa começa a não vir à casa de Deus, começa a ver sinais. Agora tu imagina 400 anos em que as pessoas faziam seus rituais, mas eles já não sentiam mais a presença de Deus e não ouviam mais a voz de Deus. Começa-se a deturpar as coisas, começa-se a vir incredulidade. Nós olhamos para o contexto bíblico quando Jesus nasce, e os fariseus eram religiosos, estudavam a palavra, mas não entendiam nada a respeito dela. Jesus vem, e ele é rejeitado pela religião que o espera. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós estamos tão bitolados e focados na interpretação própria que temos da palavra, e não do Espírito Santo, mas própria, ou algo que pegamos pronto, que não conseguimos perceber que aquilo que nós esperamos já está diante de nós. Quanta vitória e quanta bênção já está diante de você, e nós ainda estamos pedindo a Deus por resposta, e a resposta está diante. 400 anos se passaram, e aí então, para quem não conhece muito da história, ou mesmo para as crianças que nós temos aqui presentes, diz o texto bíblico, que um dia aparece o anjo Gabriel, que já tinha conversado com Zacarias, a respeito do nascimento de João Batista. Esse anjo então visita uma menina, uma adolescente, chamada Maria. Maria era uma jovenzinha, e ela estava na iminência de casar-se, e ela estava, quem sabe, varrendo a sua casa, arrumando a sua casa, preparando as coisas para o seu casamento, que logo viria, quando de repente um anjo lhe aparece, o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor. E quando aparece, ele vem falando a respeito dela, dizendo que ela era bendita. Mas por que bendita? Porque foi abençoada pelo fato de ser escolhida. Maria tinha um bom testemunho? Com certeza tinha. Maria era alguém que tinha um coração no Senhor?
Com certeza tinha, mas agora ela é escolhida por um propósito. E olhando para a palavra do Senhor, e olhando para tudo aquilo que Deus fez na Bíblia Sagrada, e que Ele vem fazendo na nossa vida, nós podemos entender uma coisa: quando você tem um coração aplicado ao Senhor, não quer dizer que você não tenha pecado, mas se você tem um coração aplicado em Deus, e há dentro de você um desejo por cumprir o propósito que o Senhor tem, Deus escolhe você para coisas grandes nessa terra. Você não pode olhar apenas para Maria e pensar de que ela era imaculada, por isso Deus a usou. Não, Deus usou porque havia um propósito dentro do coração dela, em seguir, em ouvir. E esse propósito fica muito claro, porque quando o anjo fala a coisa mais absurda do mundo para ela: você ficará grávida e dará luz a um filho. Maria, que não tinha muito conhecimento, e ainda que tivesse conhecimento, disse: Senhor, como se fará isso? Porque eu ainda sou virgem, eu estou para casar ainda, então isso vai acontecer depois. Não, a sombra do Onipotente virá sobre ti, e tu gerarás, e esse filho vai ser o Salvador, Maria. E eu imagino que no meio de toda aquela mensagem que ela está recebendo, primeiro ela viu um anjo, aí depois ela vai ficar grávida, e depois ela pensa: mas eu não casei. E aí o anjo fala: não, mas é o sombra do Onipotente. Mas o Senhor olhar para mim, é muita informação. Sabe o que ela faz quando ela começou a não entender? Ela diz assim: que se cumpra em mim o teu propósito. Maria fala pouco na Bíblia, mas quando fala, meu irmão, nas bodas de Caná, ela chega para a galera lá e diz assim para ele: ei, faça tudo o que ele vos mandar fazer. Mandamento. E a gente cumpre isso até hoje. O que Jesus mandar fazer, a gente faz. Agora aqui, olha o que ela fala para o anjo, e olha que ensinamento ela traz para a gente. Quando você não estiver entendendo o que Deus quer de você, quando estiver difícil demais de interpretar a mensagem, mas você sabe que é Ele falando contigo, apenas diga: que se cumpra em mim o teu propósito, Senhor, que tu possa cumprir em mim aquilo que tu queres. Olha, não estou entendendo direito o que é, mas se vem de ti é bom, então eu quero. Então eu quero sobre a minha vida, vem e cumpra. Quando Deus olhou para aquele casal que estava formando-se, Maria e José, e Ele viu neles algo especial. Deus olhou para Maria e percebeu que nela poderia trazer a coisa mais louca do mundo que ela ia aceitar. Para José, Deus sabia de antemão que isso ia causar um impacto. Nós lemos o texto bíblico e às vezes nós não paramos para imaginar o que é José vindo visitar Maria para conversar sobre detalhes do casamento, e depois de um determinado tempo ver uma barriga crescendo. E aí, meu irmão, você está noivo, se guardando, respeitando, e a tua noiva aparece grávida, e tu diz o quê? Ah, que legal, já temos até bebê. É assim? Quantos imaginaram isso? José chegando assim: mas olha que bênção, olha só. José era um cara tão de caráter, olha isso aqui, que diante de uma sociedade em que se uma mulher aparecesse grávida do nada, ela poderia ser apedrejada. Isso era um ato de fornicação, de adultério, um ato vil. Mas ele amava tanto, e ele era de tanto respeito, que decidiu deixá-la secretamente para não difamá-la. Sabe o que Deus procura hoje ainda nos corações? Homens e mulheres de caráter, que não estão procurando o primeiro erro de alguém para apontar, que não estão procurando, principalmente quando não entendem, quando não sabem o contexto, de que não levante o dedo em riste e comece a coisa: mas isso aqui é errado, mas isso ali é pecado, mas isso ali. Cara, olha José, que tinha todo o direito, que estava magoado, que estava triste, que os seus sonhos estavam caindo por terra, amava Maria. E agora, aquele que imaginou, quem sabe, a noite de núpcias, aquele que imaginou tendo seus primeiros filhos, aquele que, quem sabe, sendo carpinteiro, já tinha preparado todos os móveis para sua casa,
vê os seus sonhos destruídos. O que você faz na hora da tua ira? O que você faz quando você não entende o que está acontecendo? O que você faz quando alguém vem e rouba teus sonhos? O que nós fazemos? Qual é a reação que nós temos? Porque batemos no peito e dizemos que somos cristãos, que somos crentes, cheios do Espírito Santo, mas ai daquele que pisar no meu calo, né? Ah, não, mas não mexe comigo, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Gente, quanta gente que precisa se converter ainda. Ah, Senhor, cumpre em mim teu propósito. Deus olha para você e mas na primeira tu já vai cair. Ele é presciente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que você não suporta, Ele sabe que o teu caráter ainda não é ilibado, Ele sabe que o teu caráter ainda não é polido, assim como o caráter de Cristo. Gente, tem tanta bênção atrasada na nossa vida. Ei, escute isso. Você está orando por coisas há anos e dizendo, o tempo de Deus não chegou ainda, e Deus está dizendo, não, o tempo já chegou, é tu que não está pronto. Há muita coisa de Deus pronta, mas nós não estamos prontos. Quem sabe o caráter ainda não está forjado como o caráter de Cristo, porque na caminhada do Evangelho há muitas coisas que vão acontecer, e escute isso, não precisa ser profeta para falar isso. Há muitas coisas que acontecem que a gente não entende, há muitas coisas que você vê, mas de verdade você não viu, e não são aquilo que os teus olhos estão te dizendo. Esses dias, eu vi um pequeno vídeo, eu não lembro se eu cheguei a compartilhar isso com alguém, em que tem uma pessoa num local, como se fosse um costão, e muito rato correndo, cara, muito rato assim, e daqui a pouco a câmera mostra, bem no começo, uma pessoa segurando como se fosse espigas, e ela solta no chão, e o vento dá a impressão de que são ratos, por conta de fazer assim, no chão, mas só quando você vê com calma, você entende que não é o que os teus olhos estão te dizendo. E eu parei para pensar naquilo, e disse assim, quantas vezes nós olhamos uma coisa muito rápida, olha o irmão, e entramos num tempo de murmuração, e quanta gente que só está procurando assim, sabe aquele pretexto para sair da igreja? Aí olha, não vou mais nessa igreja, mas já queria sair, estava só procurando alguma coisa, aí encontra, porque se você procurar, meu irmão, você nem precisa ver errado, se você procurar com calma, você vai encontrar, mas muita coisa errada. Sabe por quê? Porque esse lugar não é o céu, esse lugar é uma preparação para que a gente chegue lá, e quem vai chegar lá? Aqueles que estão num processo de santificação, estão se separando do pecado, estão sendo trabalhados por Deus para chegar lá. É um processo, mas o processo precisa estar acontecendo, Maria e José foram escolhidos por Deus, e ela diz, Lucas 1:38, que se cumpra em mim, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, enfim. E então acontece que José tem aquele momento dele, ele está indo embora, o anjo fala com ele, o Senhor fala com ele, dizendo, não é bem assim, José, fica tranquilo, o que está sobre Maria vem do Senhor, volta lá que nós vamos precisar muito de ti, José. José volta, recebe Maria, continua com ela, e aí a Bíblia diz que chegando o tempo dela dar a luz ao bebê, levanta-se um censo, onde todos deveriam vir à sua cidade natal. José e também Maria eram descendentes de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém. E então eles saem de Nazaré e eles vêm para Belém. Hoje em dia, a mulher quando está no 9º mês, não costuma fazer nenhuma viagem grande. Agora você imagina no lombo de um jumento, fazer uma viagem. Quando eles estão chegando, não tinha Airbnb, para dizer assim, ei, estou chegando aí com a mulher grávida, tem
local aí para a gente ficar? Não tinha, meu irmão. Não tinha internet. Era chegar e ver se encontrava um local. Todo mundo já saía antes, mas ela estava grávida, com certeza atrasou a viagem. No meio da viagem começa a sentir as primeiras dores. Agora sai bem aloprado procurando um local para poder o bebê nascer. Mas não havia um local que tivesse disponibilidade. Não, infelizmente estamos cheios. Infelizmente estamos cheios. Não, nós temos muita coisa, não poderemos recebê-los. Eu olho para esse texto bíblico e eu não tenho como tirar os dias de hoje da minha mente. Dia 24 vai ter um culto de Natal lá na igreja. Estou muito cheio. Vai ter as primícias, vai ser do dia 1º até o dia 7, nós vamos para a presença de Deus, nós vamos entregar a nossa semana para o Senhor, do dia 1º ao dia 7, é um cultinho de 1 hora, nós vamos lá só para adorar a Deus. Não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Até hoje, tudo que se relaciona a Deus, as pessoas estão cheias, muita gente cheia. Não foi encontrado um local, e até que alguém cede uma gruta. Por que uma gruta? Não falou uma manjedoura? A manjedoura geralmente eram nas grutas, as cavernas. Aquele coxinho de madeira, pode ter sido, pode, mas em geral era escavado nas pedras. Tiveram que colocar palha nas pedras para que Jesus pudesse ser colocado ali. Tiveram que fazer uma cama de palha num local sujo, para que Maria pudesse dar à luz. Mas naquele dia, a luz do mundo veio a essa terra. Sabe, nós estamos falando do maior acontecimento. Eu já falei isso na quarta-feira, mas deixa eu falar isso para você, que talvez está travado, porque você sabe, assim como eu, sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Também sei disso. Agora eu pergunto, qual é o problema? Você sabe que ele nasceu, sabe? Então amém. É o dia em que a humanidade lembra que Jesus nasceu. Por que nós, que sabemos quem ele é e o seguimos, vamos dizer, não comemoram? Por quê? Sabe que o meu pai passou uns 30 e poucos anos da vida dele comemorando o aniversário dia 12 de junho. Aí um dia ele descobriu, na verdade, que ele tinha nascido no dia 2. Mas que o meu avô só registrou ele no dia 12. E dizia assim, não, bota dia 12 mesmo, porque não lembrava que ele tinha nascido dia 2. E aí? Não comemora mais aniversário porque nasceu no dia errado? Tive uma pessoa que nasceu dia 29 de fevereiro, no ano bissexto, registrado dia 1º de março. Por quê? Porque alguém pensou de certo que se botasse 29, eles de 4 em 4 anos só ia fazer aniversário. Gente, é uma coisa tão pequena isso. O que é importante? No dia 25 de dezembro, o mundo inteiro entende de que há uma festividade que fala do nascimento de Cristo. Está mudando, tá? Porque eles falam Natal e nem sabe mais por que estão falando a respeito do Natal. Porque estão tentando tirar Jesus da festa. E quem está permitindo isso? A gente, com as nossas bobeiras internas dentro do Evangelho. Ah não, porque na verdade, teologicamente, é claro que teologicamente ele não nasceu dia 25. Lá é inverno. E tudo aqui nos fala dentro do contexto bíblico que não era inverno. Só que, meu irmão, entenda uma coisa. O mais importante é que você tenha uma data, pelo menos uma, em que você junte a tua família e fale a respeito do maior acontecimento dessa terra, quando Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nasceu, aleluia, louvado seja Deus.
E ali numa manjedoura, em Belém, Bethlehem, que significa a casa do pão, o pão vivo que desceu do céu estava ali, na casa do pão, a estrela da manhã, nasceu Jesus. E aí os textos bíblicos vão dizer que naquele mesmo momento, os anjos anunciaram aos pastores, que estavam ali pastoreando suas ovelhas ali perto, e disseram: hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Vocês vão encontrar ele numa manjedoura, enrolado em panos. E eles foram e encontraram Jesus. Um grande coral de anjos estava cantando, louvando. O céu se alegrou, porque o Salvador veio ao mundo. Não havia lugar para ele nas casas, mas ele nasceu. Ele nasceu. Depois de um coral de anjos cantar, depois dos pastores chegar, a Bíblia vai nos dizer que uma estrela apareceu no Oriente, e alguns sábios que estudavam os sinais, olharam aquela estrela, e olha só, os estudiosos da palavra não conseguiram interpretar de que o Messias havia nascido, mas alguns sábios do Oriente, que não faziam parte do povo de Deus, entenderam que aquela estrela estava revelando que tinha nascido o rei dos judeus. Veja bem, e eles começaram a seguir a sua estrela. Diferente daquilo que nós vemos nos presépios, os reis magos do Oriente não chegaram no dia em que ele nasceu e não estão na manjedoura. Quando você vê os reis magos ali, ou os reis sábios, é uma coisa que foi colocada ali simplesmente para lembrar de que um dia eles vieram, mas eles não estiveram na manjedoura. A história vai nos contar de que eles chegaram em torno de 2 anos depois, porque eles vieram do Oriente, e não tinha trem, então eles vieram nas suas cavalgaduras, e eles chegaram, guiados por uma estrela, para conhecer o rei dos judeus que havia nascido. Eles vão procurar o rei aonde? No reino, no castelo. Eles chegam para Herodes, Herodes não está sabendo de nada do que estava acontecendo, mas quando eles mencionaram a profecia, e eles disseram que o Messias tinha nascido, aí ele se preocupou, porque ele não queria perder o seu posto. Senhora, quando vocês encontrarem ele, vem e me fala que eu também queria adorá-lo. Eles vão, continuam seguindo a estrela. Herodes não pôde ajudá-los. Eles seguem a estrela, que para sobre a casa aonde eles estavam, e ali eles encontram um menino, e ali eles vêm e trazem as suas ofertas: mirra, incenso, ouro. O ouro, presente dado aos reis; a mirra, presente dado aos profetas; o incenso, presente dado aos sacerdotes. Eles estavam reconhecendo de que sobre Jesus havia esse tríplice ministério: ele era rei, profeta, e ele era o sumo sacerdote. Eles entregam para ele aquele presente, honrando, reconhecendo quem Jesus era. Obviamente o Senhor fala com eles em sonhos, eles não voltam para Herodes, e Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, entendeu? Por quê? Que já tinha se passado 2 anos? Porque esse era o tempo aproximado que os magos estavam andando e buscando e seguindo a estrela. Eu só fico pensando uma coisa, gente: por 2 anos, eles deixaram suas casas, deixaram seus locais, deixaram suas famílias, e por 2 anos, eles estiveram andando atrás de um sinal, de uma estrela, para encontrar-se com o rei. E por um momento, quando eles chegam, não são recepcionados, sabe, com uma grande festa, mas ao chegar, eles ainda entregam algo de presente para o rei, que era um menino, e eles vão embora. Isso aqui fala tanto comigo, porque eu não saio nem caminho por 20 minutos para chegar aqui, para encontrar com o Rei dos Reis. Hoje Ele está à tua disposição. Você não precisa caminhar, você não precisa seguir uma estrela, você precisa seguir a palavra, você precisa seguir o Espírito Santo de Deus, que te conduz a Jesus Cristo. E ainda assim as pessoas têm dificuldade, e eu nem vou falar de entregar alguma coisa, porque senão é porque nós somos mercenários. O que que nós entregamos para Ele? O que nós entregamos para Cristo? A
aqueles reis poderiam ter usado os seus presentes para financiar a sua viagem. Eu não sei que jeito eles deram, mas eles já tinham destinado, desde que saíram de casa, a sua oferta para dar a Jesus, assim como nós devemos fazer também. Quando nós saímos da nossa casa, nós já devemos saber o que nós estamos preparados para entregar para Cristo. O que você está preparado para entregar para Jesus nessa manhã? Aleluia. Deixa eu correr aqui. A persistência desses sábios me motiva de que não existe dificuldade que nós não possamos superar para estar na presença de Deus. Quando eu penso a respeito do Natal, eu tenho pensado de que o Natal não deixa de ser um aniversário, apesar de que o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não se enquadra dentro de calendários, mas nós celebramos como se fosse uma data festiva de aniversário. Eu quero que você pense por um momento, alguns segundos, você que está aqui comigo, o último aniversário que você proporcionou para alguém, para o seu filho, ou que você fez para ti. Quando a gente faz algumas datas festivas, tipo, vou fazer 40 anos, 30 anos, 20 anos, 18, 15, o que as pessoas fazem? Elas planejam uma festa, né? Como é que nós planejamos? Seu filho vai fazer 1 ano de idade, o que você faz? Você acorda pela manhã, faz um churrasco para os teus amigos, e a criança está lá, é aniversário desse aí, por isso que eu estou fazendo essa festa. É assim? Não. O que acontece? Toda uma programação, balões, aquelas placas todas decoradas, temáticas, se prepara os bolos, se prepara toda uma mesa, se faz convite para as pessoas especiais estarem ali, as pessoas que você entende que são parte dessa história, e aí você chama essas pessoas, e aí chega um determinado momento, porque ninguém pode tocar na comida, que tu coloca a pessoa ali atrás da mesinha, e ela fica ali, diante de todo mundo, para passar aquele momento vergonha, que é dos parabéns, que está todo mundo cantando parabéns, ela está... Mas o que as pessoas estão fazendo? Homenageando ela, porque ela é o foco principal daquela festa. É tão básico isso que eu estou falando, né? Que chega a ser vergonha. Aí chega o aniversário daquele que desceu dos céus, que trocou a eternidade pelos calendários humanos, e que nós escolhemos uma data para dizer, é o dia que ele nasceu. E aí sabe o que acontece? No dia do aniversário dele, me permita falar isso, no dia do aniversário dele, onde ele é o homenageado, onde ele é o foco da festa, é o único que está fora. O Natal das pessoas não tem mais Jesus. É você fazer um aniversário, todo mundo preparar uma festa para ti surpresa, e é tão surpresa que você nem foi convidado. Você está chegando em casa e está lá, parabéns para você, e tal, e tal, e daí tu chega e dá uma comida lá, e tu vê, quem fez aniversário? É tu, parabéns, e continua comendo. Gente, com Jesus é a mesma coisa, porque o Natal era para ser o momento de nós fazermos uma mesa, chamarmos pessoas especiais, sentarmos à mesa e honrarmos o aniversariante, e dizer para nossas crianças, você sabe por que a gente fala do Natal? Porque um dia, lá em Belém, uma mulher chamada Maria, deu à luz a uma criança, cujo nome era Jesus. Jesus, que é o nosso Salvador, e que nasceu para salvar toda a humanidade, do teu jeitinho, de uma maneira simples, para que as crianças possam entender o que é Natal, porque o entendimento das crianças hoje de Natal é o quê? São Nicolau, que vem a ser o tal Papai Noel. E aí essa tradição vem de
E aí trazem do ano 300, né? Nicolau, que era bispo na Turquia, e que dava presentes, e que era um homem muito bom, e a gente pode resgatar isso da história. Aí podemos resgatar a árvore de Natal lá de 1600, quando decoravam as árvores e faziam memória. Aí nós podemos trazer a questão dos presentes, aí nós podemos trazer a questão de tantas coisas, de símbolos do Natal, que talvez até tenham, assim como tem também no paganismo, mas que tenham um sentido cristão. Mas, meu irmão, os símbolos se tornaram mais importantes do que o sentido original. Os símbolos se tornaram mais importantes. As pessoas têm uma árvore decorada em casa, as pessoas trocam presentes, elas fazem tanta coisa, mas não mencionam Jesus. Agora, como cristãos e como igreja, o que nós estamos fazendo para mudar essa tradição? Porque em muitos lugares já estão se dizendo: façamos o Natal, mas não precisa ser vinculado ao cristianismo. Como isso? Não existe Natal sem Jesus. Não existe. O mundo tem trazido tudo isso para um capitalismo, um consumismo, tem, esquecendo-se da humildade, e esquecendo-se que ele nasceu numa manjedoura, e isso não fez dele menor do que ninguém, esquecendo de que a palavra diz lá em Filipenses 2:7, de que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e veio em forma de homem, nasceu em forma de homem, mas todavia não foi o ato de deixar de ser Deus e tornar-se homem que o tornou pequeno. A grandeza ainda estava sobre ele, principalmente pela sua humildade. Nos dias de hoje, não, porque precisa ter um monte de coisas para ser Natal. Gente, para ser Natal, é preciso que você reconheça Jesus como seu Salvador. É preciso que você reconheça. Não existe, pode ser qualquer festa, chame de qualquer coisa, mas não chame de Natal, porque o Natal verdadeiro é Natal onde Jesus está presente nele, aonde ele é lembrado, onde ele é homenageado, aonde ele é honrado. Se ele não for honrado, não é Natal. E nós temos permitido que as datas percam os sentidos, temos permitido que a Páscoa perca o sentido, que o Natal perca o sentido. Festas cristãs, antigamente, quando chegava nessa época, além dos teatros, das mensagens e tudo mais, as pessoas tinham muita clareza: que data cristã nós estamos celebrando? Nos dias de hoje, nós pegamos os de tenra idade e perguntamos: o que é a Páscoa? É quando o coelhinho vem. O que é Natal? Ah, eu já estou esperando, porque eu fui bonzinho, Papai Noel vai trazer. Ou, já, não o Papai Noel, mas, eu passei de ano, estou esperando a minha bicicleta, que o pai vai dar, porque ele acha que é Papai Noel. Papai Noel coisa nenhuma, eu sei que é ele. Mas Jesus não é mencionado em momento nenhum. Sabe quem são os culpados? Nós, mas nós somos nós. Eu sei que hoje algumas pessoas vão fazer ceia de Natal, e sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Para que você hoje, antes de vocês começarem qualquer coisa, você junte a galera que você convidou já para a tua ceia, e você diga para eles: eu carrego no meu peito aquele que quase 2000 anos atrás nasceu, e eu quero falar dele antes. Mas a minha família, sabe o que é, pastor? É que eles não seguem. Não importa, mas você segue. Então na tua casa, fale de Jesus. Não tenha mais vergonha de falar de Jesus. Nós vamos dando concessões. É que a pessoa não crê. Porque, sabe por que não crê? Como crerão se não há quem pregue, diz a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Que cada vez que nós ficamos quietos, nós permitimos que a escuridão tome conta. Mas naquele dia, a luz do mundo veio, a luz das nações nasceu, e é por isso que ele disse: vocês são a luz do mundo, porque em cada um de nós, aonde Jesus já pôde nascer, você é um transportador de luz. Leve esperança. Ele é um milagre do Natal, ele é um milagre que nós precisamos. Sabe o que fez de Maria quem Maria foi? Aquilo que estava dentro dela. Não foi ela por si só,
mas foi o que ela carregava dentro dela. Maria é o maior exemplo do que nós devemos ser. Não é o que nós somos, mas é o que nós carregamos dentro de nós. É o que você está disposto a carregar em você. É o quanto do Natal está dentro de ti. É o quanto você pode resgatar dentro da sua casa hoje o verdadeiro sentido do Natal. É o quanto você vai ser o presépio vivo de Cristo. É o quanto você vai ser a amostra para todo mundo de que Jesus realmente nasceu. E como você é um conhecedor da palavra, não apenas de que Ele nasceu, mas de que Ele está vivo e Ele reina para sempre. O Rei dos Reis nasceu naquele dia. Jesus nasceu. E essa palavra nós temos deixado de lado. Hoje, finalizando aqui o que eu gostaria de passar para você, eu quero relembrá-los da coisa mais básica do cristianismo. Não existe igreja, não existe cristão e não existe salvação sem Jesus Cristo. Ele é o foco principal da nossa mensagem. Passamos muito tempo falando sobre dores, falando sobre sucesso, falando sobre conquista, falando como 7 passos, 5 passos para que você supere tal coisa e tal. Cara, e Jesus está ficando de lado. Mas hoje, você e eu só estamos aqui simplesmente para adorar aquele que é o Rei desta festa, o Deus dessa festa. Coloque de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.